E aí, gente, estou de volta. Vamos agora ver a parte 2 da aula de gestão? Se você ainda não assistiu a parte 1, procure aqui na descrição do vídeo que está aqui embaixo, ó. Olha aqui embaixo, e está a parte 1. Então vamos lá. A parte 2 que a gente vai falar agora, ela vai falar basicamente da digestão da boca e a gente vai até o esôfago, tá certo? Então vamos lá, gente. Vamos começar. Vamos mostrar aqui um negocinho num slide para você. Então, o slide na tela, vamos ver aí? Então vamos ver agora os eventos básicos da digestão. Vamos começar com a boca? Então olha só, na boca está rolando o quê? Para começar, está acontecendo a mastigação, que acontece com os dentes. E por que é importante mastigar o alimento? Porque a gente aumenta a superfície de contato. E aí as enzimas vão ter maior facilidade para atuar. A gente vai ver também que acontece a degustação, que é uma parte importante, seu paladar, sentir o gosto das coisas, isso é fundamental. E a produção da saliva, a ensalivação, que acontece por meio das glândulas salivares. E quando a gente olha para a boca, que figura horrorosa é essa? Você está vendo aí que é um crânio, tá? Partido ao meio. E aí a bandinha daqui, ó, caiu. E você está vendo essa cabeça cerrada ao meio. E aí quais são as partes que estão aqui que vão chamar a nossa atenção, gente? Vamos ver? Olha só. Aqui nós temos, no assoalho da boca, a língua, tá certo aqui, ó? A língua é um órgão muscular. É músculo estriado esquelético. E uma curiosidade, a língua ela não sofre fadiga. Então você pode falar, que a língua não vai se cansar. Não é igual aos outros músculos. Nós temos aqui, ó, tá vendo? Os dentes. Olha só, os dentes. E a parte de cima da boca, nós temos o palato. Essa parte óssea é o chamado palato duro, que é quando você coloca a língua, entra na boca e você sente que é duro. E quando você coloca a língua lá atrás, a parte fica meio macia, é o chamado palato mole. E você vai notar que o palato mole, ele termina numa estrutura chamada de úvula. É aquela gotinha, né, aquela bolinha que fica pendurada lá atrás, certo? E galera, dentro da cavidade oral também nós encontramos, olha aí, ó, nós encontramos as amígdalas, que hoje são chamadas de tonsilas palatinas, é o nome mais atual. É um órgão que tem uma grande produção de células de defesa, uma produção do sistema imunológico, tá? E vamos seguir. Uma coisa que eu quero que ninguém esqueça, na boca, o pH é neutro, ou seja, o pH é próximo de 7. E você vai ver que a acidez das partes do tubo digestivo é essencial, tá, galera? Então você não pode deixar de saber isso, que na boca o pH vale 7, pH neutro. Então vamos seguir. Olha só, nós temos na boca 6 glândulas salivares. Nós temos 2 glândulas aqui, ó, que são as chamadas parótidas. Deixa eu mostrar na imagem para vocês. Olha aqui, ó, as parótidas estão aqui. E a parótida, ela fica aqui perto da orelha. E tem um ducto que sai e vai desembocar na boca. Então aqui é a parótida. E tem uma doença famosa que afeta a parótida. Alguém poderia me dizer? É a cachumba. Tanto que a cachumba é chamada de parotidite epidêmica. É um vírus que afeta a parótida. Nós temos aqui, ó, uma glândula que fica abaixo da mandíbula, da maxila, que é a glândula submaxilar. São 2 que ficam aqui embaixo, ó. Olha para mim, olha aqui. E nós temos 2 glândulas, um par de glândulas abaixo da língua. É a glândula sublingual. Sabe quando alguém está falando, de repente a pessoa faz assim com a língua, ó, e vai um jatinho? Essa saliva, ela sai da glândula sublingual, que ela gera um fluido que é menos viscoso, é um fluido que tem um aspecto que lembra mais a água, então por isso que você vê esse jatinho saindo, tá legal? Então lembre-se, nós temos 6 glândulas, 2 parótidas, que estão aqui, 2 submaxilares, que estão aqui, e 2 sublinguais, ó, estão embaixo da língua, tá legal? E vamos ver o que tem na saliva? Vamos lá? Olha só, gente, temos coisas essenciais na saliva. Obviamente, o que não podia faltar é a água, olha aí, ó. E essa água serve para quê, galera? Para umedecer o alimento. Ajuda até na hidrólise, lembra que a gente quebra as moléculas com a água? Então a água vai ajudar no umedecimento, né? Na lubrificação. Nós temos aqui, ó, uma glicoproteína chamada de mucina. Ela é um pouco viscosa, então ela vai ajudar para diminuir o atrito do alimento ao descer pelo seu esôfago, pela sua faringe. Então a mucina, ela vai tornar a saliva viscosa, ela vai lubrificar a mucosa. Outra coisa fundamental, galera, nós temos anticorpos na saliva. E são anticorpos de que classe? São imunoglobulinas da classe A, a IgA. Ela vai fazer a proteção das suas mucosas digestivas. E é bom você lembrar que a IgA é o mesmo anticorpo que a mãe produz no seu leite. Sabe o leite materno? Já ouviu aquela história? O leite materno impede que a criança tenha doenças. Então a IgA que sai no leite materno é que vai exercer essa proteção. Nós vamos ter uma substância que é a lisozima, que vai ter ação bactericida, ela vai matar bactérias.
E agora chegamos na parte mais importante da região da boca. A enzima, galera. Todo mundo precisa saber disso. Na boca, há a produção da pitialina ou amilase salivar. Nós veremos que as glândulas salivares produzem essa enzima, né? Que eu posso chamar de pitialina ou amilase salivar. E essa enzima vai quebrar o quê? Ela quebra essa molécula, o amido. E ele vai ser quebrado em quê? Em maltose. E lembre-se, essa enzima vai atuar em pH 7. E aí, uma parte que eu queria que vocês prestassem atenção, vem comigo aqui no quadro, gente. Vamos no quadro aqui, vem aqui comigo, vem. Olha só, o que a gente vai visualizar, galera? Nós vemos que a digestão da boca é uma parte fundamental, você não pode deixar de saber. E quando você ingere o amido, que é um polissacarídeo, ou seja, é um carboidrato de cadeia grande, gente, se é uma molécula grande, você consegue absorver? Não entra molécula grande no seu sistema digestório, você precisa fragmentar ela, você precisa transformá-la numa molécula pequena para absorver. E quais são os alimentos ricos em amido, galera? Quando a gente pensa, por exemplo, naquilo que tem farinha de trigo, então os pães, bolos, massas, são ricos em amido, batata, arroz, milho. Então tudo isso aí vai estar riquíssimo em amido. E quando você come um amido, você precisa da pitialina ou amilase salivar. Ela vai catalisar a hidrólise. E a gente vai ver que o amido vai ser quebrado em maltose. Mas calma aí. O amido, na boca, ele não é quebrado totalmente. Ou seja, para ser quebrado totalmente, ele vai virar glicose, mas ele não vira. O amido, ele vai ser hidrolisado e essa catálise vai acontecer por meio da pitialina ou amilase salivar e você vai gerar maltose. E, gente, o que é maltose? Maltose é um disacarídeo, ou seja, é uma molécula formada por duas glicoses. Então, a quebra na boca, ela é parcial. E é algo que sempre cai, gente, que você não pode deixar de saber. Quais são os pontos ótimos dessa enzima, a pitialina? Você vai ver que qual é a melhor acidez para ela trabalhar, gente? Eu já disse para vocês que na boca o pH gira em torno de quanto? De 7. Então, o melhor pH para ter a ação da pitialina seria o pH neutro. E vamos pensar na temperatura? Porque duas coisas podem desnaturar uma enzima, diminuindo a sua eficácia. A acidez e a temperatura. A acidez já te mostrei o ponto ótimo. Então, variou de 7, ficou ruim. E a temperatura, gente? Vamos lá, temperatura da boca. Talvez você fale assim, a temperatura vale 36,5. Mas calma aí, essa medição é na axila. Na boca, a temperatura é um pouquinho mais alta. Então, você vê que a temperatura da boca gira em torno de 37,5 graus. Então, esse valor aqui seria o ponto ótimo para a pitialina, beleza? Então, gente, esse pedaço aqui da enzima é fundamental, tá? E agora, vamos voltar para o slide? Slide na tela, vamos seguir aí. Gente, vamos embora. Depois da boca, você mastigou, o alimento agora vai ser chamado de bolo alimentar. Então, deixa de chamar de alimento, agora é bolo alimentar. Então, depois da mastigação, ele vira o bolo e ele passa para a faringe. A faringe é um órgão que tem musculatura que você controla, ou seja, musculatura voluntária. E aí, o que vai acontecer? Você deglute o alimento. Você vai engolir. Só que a faringe, galera, ela se comunica com algumas áreas do seu corpo. Por exemplo, a faringe, ela se comunica com a laringe, que faz parte do sistema respiratório, onde a gente encontra as cordas vocais. Ela se comunica com o esôfago e, de maneira surpreendente, ela se comunica com o sistema auditivo. Então, olha só essa imagem aqui. Aqui nós temos a faringe, certo? Então, ela se comunica com a cavidade nasal, se comunica com, olha aqui, a laringe, que vai levar o ar para a traqueia. Aqui para trás nós temos o esôfago e aqui na frente está a boca. Então, ela se comunica com essas regiões. Por isso que muitas das vezes as pessoas estão bebendo alguma coisa e comendo alguma coisa e às vezes sem querer um negocinho cai aqui, que é aqui no aparelho respiratório. E isso é terrível, porque um grão de arroz é bem-vindo aqui? Não. Então o que o seu corpo faz para eliminar isso? Produz a tosse, então você começa a tossir e aí você projeta aquilo. E às vezes a pessoa dá uma tossida bem forte, que o grão de arroz sai daqui e olha o caminho que ele faz, galera, olha aqui, pá, sai pelo nariz. Então imagina que cena horrorosa. Caroço de arroz saindo pelo nariz. Às vezes a pessoa coloca Coca-Cola saindo pelo nariz, porque bebeu a Coca entrou por aqui, e aí a pessoa, ao invés de jogar a Coca-Cola para o esôfago, que seria o lugar dela, caiu aqui, dentro do aparelho respiratório. Então é um reflexo da tosse e pode sair a Coca pela boca ou pode sair pelo nariz. E a outra comunicação que nós temos é com o sistema auditivo. Talvez você já tenha ido, por exemplo, a um lugar de serra, um lugar de elevada altitude, e sentiu aquela pressãozinha no ouvido. E quando você fazia assim, aliviava. Isso porque a orelha média, ela se comunica com a faringe. Então, quando você abre a boca, você iguala as pressões. Porque essa pressãozinha que você sente no ouvido é uma diferença de pressão.
há um desconforto. E quando você iguala as pressões, isso passa. Tá certo? E galera, essa estrutura que está aqui, ó, pô, essencial. Isso aqui se chama epiglote. Então quando você ingere sólidos ou líquidos, a epiglote fecha aqui, ó. É como se ela se movimentasse daqui para cá. E aí ela fecha a entrada para o aparelho respiratório. Porque se você está ingerindo sólidos ou líquidos, você não quer que ele vá para o seu pulmão, né? Então você precisa fechar esse epiglote e esse sólido ou esse líquido vai passar para o seu sistema digestório. Valeu? E olha só a deglutição acontecendo. Você acabou de mastigar, o alimento vai ser chamado de bolo alimentar e essa movimentação permite que o alimento, ó, ele passe para a faringe, aí depois a epiglote fecha aqui a entrada do aparelho respiratório e ele vai descendo pelo esôfago, tá certo? É isso que a gente quer que aconteça, tá legal? E chegamos no esôfago. Agora, gente, a movimentação, ela é involuntária. Então você vai ver que o esôfago, ele é um tubo muscular, tá vendo aqui, ó? Só que ele é um tubo muscular formado por músculo liso, que é o músculo involuntário, você não controla. E a gente vai notar duas partes do esôfago. Nós temos aqui o esfíncter esofagiano superior e aqui próximo do estômago nós temos o esfíncter esofagiano inferior. E o interessante é que o esôfago ele atravessa o diafragma. Então tem um buraco no seu diafragma para que o seu esôfago passe. E no meio aqui nós temos o corpo do esôfago. E a ideia do esôfago qual é, gente? É fazer com que o alimento seja empurrado para o estômago, por meio da peristalse, lembra disso? Então, por meio da peristalse, o alimento vai ser socado, vai ser jogado para o estômago. E não interessa se você está de cabeça para baixo, se está de lado, o esôfago vai empurrar o alimento para baixo. E a outra função, que é exercida pelo esfíncter esofagiano inferior, é impedir que o alimento do estômago volte. Vocês vão ver daqui a pouco que o alimento no estômago, galera, está ácido. Há muito ácido clorídrico aqui. E eu não quero que o alimento volte para o esôfago, porque no esôfago não há uma proteção contra essa acidez. E a gente percebe que tem alguns transtornos alimentares, por exemplo, a bulimia, a anorexia, que muitas vezes os vômitos são estimulados. Se o alimento sai do estômago e vai para o esôfago, muitas vezes, vai sair um conteúdo ácido. E esse conteúdo ácido pode causar lesão no esôfago. Então é um problema muito comum das pessoas que apresentam anorexia e bulimia e provocam esses vômitos. Há queimaduras ácidas no esôfago, tá certo? Então, gente, a gente encerra essa parte aqui e siga o nosso vídeo aqui embaixo, ó, a parte 3, que está na descrição aqui embaixo, tá legal? Então, até o próximo vídeo, hein?